Olá! Hoje nós vamos, dentro do nosso estudo das teorias administrativas, falar sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, que é um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental que nós vimos na aula anterior. E relembrando um pouco, a teoria comportamental foi a teoria que estudou o comportamento humano, né? Como as pessoas se comportam dentro das organizações. Porque o estudo do comportamento, ele vai auxiliar o gestor naquele momento de saber o que ele tem que fazer para motivar os seus colaboradores, né? Manter a equipe sempre motivada em prol da realização dos objetivos da organização. Então, hoje nós vamos especificamente falar da teoria do desenvolvimento organizacional e entender um pouco, então, como que que essa teoria ela influenciou as organizações e influencia até os dias de hoje. A teoria do desenvolvimento organizacional, ela surgiu em 1962, a partir da teoria comportamental, como nós falamos, e essa teoria ela vai trabalhar 4 variáveis. Uma das variáveis muito importantes dentro desse estudo é o meio ambiente. O meio ambiente, ele é dinâmico, ele é instável, né? E nós vamos ter o meio ambiente externo e o meio ambiente interno também, sendo que o ambiente externo ele vai influenciar, né, o que o gestor precisa fazer dentro do ambiente interno da organização. O ambiente externo a gente sabe que não existe gerência sobre ele, né? As coisas acontecem, vêm de fora e impactam a organização. Então o ambiente interno é que vai ser trabalhado pela teoria do desenvolvimento organizacional, ou então DO, né? Teoria DO, ou então só DO de desenvolvimento organizacional. Costuma aparecer bastante assim nas provas. Então, essa variável do meio ambiente, sendo o ambiente interno, o que vai ser trabalhado pelo desenvolvimento organizacional. Outra variável muito importante é a organização em si, né? A organização, ela precisa, dentro do conceito do desenvolvimento organizacional, ela precisa ter características de flexibilidade, né? Então, ela precisa ser uma organização flexível, porque ela precisa se adaptar a essas influências que o meio ambiente externo traz para dentro da organização. Se a organização ela for uma organização rígida, né, uma organização engessada, ela não vai conseguir atender a esses anseios externos, né? Ela não vai conseguir se adaptar a ponto de, por exemplo, atender às necessidades do mercado, lançando produtos novos, serviços inovadores. Então, uma característica muito importante da organização é a sua flexibilidade para poder atuar, então, no mercado onde ela se encontra. E a organização, ela precisa ser vista como um todo. Como um todo. Então, essa flexibilidade é na organização toda, tá? Então, não são os departamentos isoladamente da organização que precisam ser flexíveis, né? Eles precisam interagir entre eles, essa flexibilidade, ela permeia toda a organização. Uma outra variável também é o grupo social. E esse grupo social são as equipes de trabalho, né? Os grupos dentro da organização. Então, o gestor ele vai precisar trabalhar, por exemplo, com conflitos. Os conflitos são inerentes à organização. Vai ser estudado também no grupo social, pela DO, as questões da liderança. Outro ponto também, as relações interpessoais. Relações interpessoais, porque as organizações são feitas de pessoas, as pessoas precisam interagir umas com as outras. E como que essas relações acontecem?
Isso precisa ser estudado também e ser compreendido pelo gestor. E outro fator aqui dentro do grupo, também a motivação. E uma quarta variável aqui, não menos importante, é do próprio indivíduo, né? Esse indivíduo que nós vimos lá na teoria comportamental, lá na pirâmide de Maslow, que é um indivíduo que tem necessidades. Necessidades desde as mais básicas até as de autorrealização. É o indivíduo também que tem atitudes, né? Ele tem comportamentos diante de situações e também aqui as suas próprias motivações, porque existem as motivações pessoais, individuais e também a motivação do grupo. E todas essas quatro variáveis, né, meio ambiente, organização, grupo social e indivíduo, elas ensejam num mesmo elemento, né, um elemento muito importante e muito característico do desenvolvimento organizacional, que é a mudança. Então, essas variáveis, né, interagem entre elas dentro da organização, né? Tudo isso vai interagindo e o desenvolvimento organizacional é uma resposta à mudança, né? Então, a partir do momento que a organização ela sofre influência do meio ambiente externo, ela começa a ter que agir internamente, né? Então, ela tem que se adaptar internamente, começar a trabalhar as suas equipes, trabalhar o indivíduo, né? Então, assim, o desenvolvimento organizacional, a palavra-chave dele é a mudança. Essa mudança que precisa acontecer e que a organização tem que ter a capacidade de se adaptar a essas mudanças. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho dessa diferença desses sistemas, né, dos sistemas mecânicos e dos sistemas orgânicos, porque na teoria do desenvolvimento organizacional nós vamos encontrar um conceito mais moderno de organização, né, que acaba indo aí de encontro ao conceito tradicional de organização. Então aqui o sistema orgânico é o que nós vamos ter no DO. Os sistemas mecânicos é o que a gente viu, né, na parte da teoria clássica. Teoria clássica. Na burocracia, né, nas organizações mais tradicionais também, né? Então a gente, o estudo do desenvolvimento organizacional trabalha, né, com essa diferença, né, vai mostrando o que precisa ser mudado dentro dos sistemas mais mecânicos, trazendo isso para um sistema mais orgânico, que é aquele sistema que interage mais, né, que funciona mesmo como se fosse um organismo vivo, né, a interdependência das partes ali, a questão de enxergar o todo. E o sistema mais mecânico, ele é um sistema mais rígido, ele é um sistema que não sofre influência do meio e quando sofre ele não se perde ali no trabalho que ele precisa fazer. O sistema orgânico não, o sistema orgânico ele reage automaticamente às mudanças externas. Então nós vamos ver aqui algumas diferenças, né, aqui de um para o outro, enquanto no sistema mecânico, né, nós já falamos muito isso, a ênfase individual e nos cargos. Aqui no sistema orgânico já temos a questão da ênfase nos relacionamentos, né? essa interação, né? Essa relação entre indivíduos, entre setores, entre as tarefas, né? Aquelas atividades ali dentro. No sistema mecânico a gente tem a relação de autoridade e de obediência, então as decisões, né, vêm de cima para baixo, as pessoas que recebem ali as ordens, elas não têm espaço para se manifestar, para criar soluções, né? As soluções são dadas ali de cima para baixo e são soluções
que têm que ser seguidas à risca, né? Nos sistemas orgânicos já prevalece a questão da confiança e da crença recíproca, né? É como se o gestor, ele confia e acredita ali naqueles trabalhadores que fazem parte da equipe dele, e a equipe também, ela tem essa confiança, ela se sente segura com aquele gestor. Então o processo de tomada de decisão, ele é bem interativo ali dentro do sistema orgânico. No sistema mecânico, rígida adesão à delegação e à responsabilidade dividida, então cada um tem aquela determinada responsabilidade e só pode agir dentro daquela limitação, né? Ele não pode escapar ali do que foi determinado, foi delegado a ele fazer. No sistema orgânico, a responsabilidade ela é compartilhada. Então, não quer dizer que nos sistemas orgânicos, os grupos, né, as pessoas que fazem parte daquele grupo não tenham responsabilidades. Cada membro tem sim a sua responsabilidade, mas maior ainda do que a responsabilidade individual é a responsabilidade compartilhada, né? Então, se um dos indivíduos daquele grupo erra, né, ou comete algum equívoco, faz alguma coisa, não desempenha a sua atividade ali da melhor forma, a responsabilidade por aquilo ela é compartilhada pelo grupo, né? É como se o grupo assumisse ali a responsabilidade por aquele equívoco, né, por aquele erro. No sistema mecânico aqui há uma rígida divisão do trabalho e supervisão hierárquica, enquanto no sistema orgânico existe a participação e a responsabilidade multigrupal, né? Então aqui a gente vê a parte mais participativa mesmo dentro do sistema orgânico. No sistema mecânico, a tomada de decisões ela é centralizada, né? Então a gente viu aqui essa questão da autoridade, da obediência. Então a decisão ela vem de cima para baixo. O processo decisório está todo centralizado mesmo aqui, né, no alto aqui da pirâmide, no alto do nível hierárquico, e vem descendo aqui, né, essas decisões até chegar aqui à base da pirâmide, lá no nível operacional. No sistema orgânico, essa tomada de decisão já é descentralizada, né? Cada nível ali tem a sua liberdade, né, dentro, óbvio, né, dos objetivos, do que foi planejado para a organização. Essas decisões elas são tomadas, são descentralizadas, não são decisões monocráticas, né? Elas são realizadas ali a todo tempo, em todos os níveis da organização. Os grupos, as equipes, elas têm essa prerrogativa, né? Elas têm essa responsabilidade e essa capacidade de decidir por elas ali o que precisa ser feito. No sistema mecânico, o controle é rigidamente centralizado, né? Então existe aquela questão da supervisão, do controle, de ficar ali toda hora vendo o que está sendo feito, né? As pessoas não têm muita liberdade de ação, enquanto no sistema orgânico existe um amplo compartilhamento de responsabilidade e do controle também. Por fim, nos sistemas mecânicos, a solução de conflitos é pelo meio da repressão, da arbitragem, da hostilidade, né? Acontece muito a questão da coerção. Então as pessoas são punidas e geralmente essas punições vêm na parte mais financeira, né, mesmo, né? Não existe, até existe, digamos assim, bônus, né, por produtividade, tudo, mas também existem algumas perdas, né, de benefícios se a organização que trabalha nesse sistema mecânico, ela não funciona ali dentro do que é determinado, né, controlado rigidamente ali. No sistema orgânico, a solução de conflitos é feita através da negociação ou das soluções de problemas. Então, o conflito ele é trazido para debate, né? Então, os conflitos são debatidos no grupo,
visando então encontrar a melhor solução, né? Então não é algo que vem ali de cima para baixo, né? Não é essa tomada de decisão centralizada, esse controle centralizado. Como tudo é muito participativo e compartilhado, a solução dos conflitos também é colocado à mesa e todos ali envolvidos são chamados para compartilhar, né? São chamados para encontrar a solução para aqueles problemas. Então, no desenvolvimento organizacional, os sistemas orgânicos, as organizações, né, que têm o sistema orgânico, elas estão mais aptas a mudanças. As mudanças. Enquanto essas aqui não, né? Aqui a mudança não tem vez, digamos assim, né? Agora aqui elas estão muito mais aptas. Então, o desenvolvimento organizacional vai trabalhar a organização dentro do enfoque de ser um sistema orgânico. E aqui nós temos uma questão do SEBRASP, né, que vai falar um pouco do desenvolvimento organizacional. E aqui essa questão diz o seguinte, que uma das teorias que buscaram integrar a gerência de recursos humanos com a gestão estratégica foi a do desenvolvimento organizacional. E a respeito dessa teoria, eles pedem para a gente assinalar a opção correta, né? E por que, então, que o desenvolvimento organizacional busca integrar a gerência de recursos humanos com a gestão estratégica? Porque a organização ela é feita de pessoas, né? Então, as mudanças dentro da organização são realizadas pelas pessoas. Então, é uma teoria que integra, sim, né, a parte estratégica com a parte dos recursos humanos. Então, a respeito da teoria, vamos ver o que cada uma das alternativas fala. Aqui na letra A, um dos objetivos do desenvolvimento organizacional é centralizar a administração na alta direção, a qual define o papel dos funcionários e os respectivos métodos de trabalho. Essa alternativa aqui, ela está errada ao falar que um dos objetivos do desenvolvimento organizacional é centralizar, mas não, né? Na verdade, um dos objetivos, muito pelo contrário, não é centralizar, é descentralizar a administração, né? É tornar o processo ali de gestão mais participativo, é a questão da responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada. Então, aqui a questão está errada quando fala em centralizar. Na verdade, é descentralizar. Na letra B, um dos pressupostos do desenvolvimento organizacional é o de que a mutação do ambiente, né, ou seja, a dinâmica do ambiente, se dá de forma gradativa. Ok. Né? Então, toda mudança é um processo, né? É um processo gradativo. As coisas não mudam de um dia para o outro, né? E as mudanças elas não são rápidas, né? Você tomar a atitude de mudar pode ser até rápido, mas o processo de mudança ele é gradativo, né? Então, mutação do ambiente se dá de forma gradativa, exercendo pouca influência sobre o desenvolvimento e o êxito das organizações. O erro está aqui, né, gente? A mudança do ambiente não exerce pouca influência, muito pelo contrário, exerce muita influência. Porque mudar é você sair da zona de conforto, é você sair daquele estado que você se encontra e você ir para um outro patamar, você ir para outro estado das coisas, né? E as mudanças exercem muita influência, sim, sobre o desenvolvimento e o êxito das organizações, porque senão não faz sentido mudar, né? Então, mesmo que essa mudança traga efeitos negativos, ela precisa acontecer e quando ela acontece, ela exerce, sim, muita influência sobre as organizações.
Aí nós vamos ter aqui a letra C. As comunicações e as interações constituem os aspectos fundamentais do desenvolvimento organizacional, para que ele obtenha a multiplicação dos esforços rumo à mudança. Essa daqui, né, já adiantando, é a alternativa correta, né, porque as comunicações e as interações, elas são muito importantes, né? As pessoas que estão ali na organização, elas precisam entender por que elas precisam mudar, por que as coisas precisam mudar. Porque se elas não entendem para que serve aquela mudança, o que se pretende com aquilo, elas não vão se esforçar, né? Porque o ser humano tende a se manter na zona de conforto, que é aquela zona onde ele sabe o que acontece, ele tem gerência sobre ela, ele sabe se ele sair um pouco ali do rumo, o que pode acontecer. Então, as mudanças, elas assustam. E se não houver uma boa comunicação e uma boa interação, principalmente da alta direção, com o restante da organização, para mostrar que é necessário a mudança, as pessoas ali não vão, né, fazer essa multiplicação dos esforços para ir, né, em busca dessa mudança. Então, a letra C, ela está correta e ela está perfeita, né? Ela não tem nada que contradiz aí os aspectos fundamentais do desenvolvimento organizacional. Vamos ver aqui as outras alternativas para ver onde é que está o erro, então, aqui, tanto na letra D quanto na letra E. Na letra D, o DO focaliza esforços específicos da organização, visando, desse modo, mudanças gradativas e consistentes. A gente já viu que as mudanças são gradativas, consistentes também, só que o desenvolvimento organizacional ele não focaliza esforços específicos da organização, né? Ele vê, o desenvolvimento organizacional vê a organização como um todo. Então não são esforços que são específicos numa determinada parte, num determinado setor, né? Não, são esforços que veem a organização como um todo, tá? Então a questão aqui ela peca quando ela fala em esforços específicos, porque o DO vai focalizar todos os setores da organização. Na letra E, então aqui está errado, né? Aqui está errado, a letra D também não é a resposta. A letra E, o erro é o seguinte, quando fala o DO segue procedimento rígido e imutável, para garantir a homogeneidade do desenvolvimento no âmbito da organização. O erro está aqui, né, em rígido e imutável. A gente viu que o DO, ele trabalha com a flexibilidade e com a questão da mudança, né? Então, é mutável e não imutável, tá? Então, aqui nós temos como correta nessa questão a letra C. Caminhando aqui um pouquinho, nós vamos ter as características do desenvolvimento organizacional, né? Como que o desenvolvimento organizacional ele atua, né? Como que ele se apresenta? Então, algumas coisas a gente aqui já viu, né? Como essa questão de focaliza a organização global. Então, é algo que a gente precisa ter em mente e às vezes até fica um pouco repetitivo, mas é importante, né? A gente ter sempre essa visão da organização como um todo, tá? Então, o desenvolvimento envolve a organização como um todo para que as mudanças realmente aconteçam. A orientação, ela é sistêmica, né? As várias partes da organização, então aqui as partes interagem. As partes interagem e influenciam umas às outras. Nós temos aqui o papel do agente de mudança, né, que é aquela pessoa responsável por orientar,
coordenar e estimular a mudança na organização. E quem seria, então, esse agente de mudança? Pode ser um desses três, né, que nós vamos colocar aqui, ou os três juntos, né? Um consultor externo, que é contratado para fazer esse trabalho, o gestor de RH da empresa, né, porque ele, como as mudanças são realizadas pelas pessoas, nada como o gestor de RH ali que trabalha diretamente com as pessoas para auxiliar nesse processo, e a diretoria. Porque a decisão de mudar parte, né, do alto escalão. A alta diretoria ali é que vai, dentro das suas estratégias de negócio, definir se é necessário mudar, o que é necessário mudar e por que mudar. Outra característica muito importante é a solução de problemas, né? O DO busca a solução de problemas reais. Tá? Então, vou botar aqui, vocês não vão enxergar direito. Tem que ser problemas reais, né? Não se pode perder tempo nem energia tratando de problemas superficiais, né? Não tem tempo para se perder com pequenos impasses, porque o desenvolvimento organizacional mexe com o quê? Com a cultura da organização, com os valores, com as crenças, né? Então, é um trabalho que é contínuo, é um processo, ele é gradativo, principalmente porque vai mexer aqui com os valores da organização, tá? Mexe com a cultura. Então, não se pode fazer desperdiçar energia com coisas que não vão trazer nenhuma mudança real mesmo, né? Porque não são, dentro do desenvolvimento organizacional, não são tratadas mudanças pontuais, mas sim mudanças reais, concretas e grandes mudanças dentro da organização. A aprendizagem experiencial também é uma característica, né? O desenvolvimento organizacional vai trabalhar o caso concreto, ou seja, o que realmente está acontecendo na organização, né? Os colaboradores vão discutir a situação realmente em que eles estão inseridos, o que eles estão vivenciando, né? Para eles poderem desenvolver o aprendizado juntos, né? Então, nada de trazer cases, né, problemas de fora, talvez para exemplificar, né, mas o desenvolvimento organizacional põe a mão na massa, né, trata ali o problema realmente da organização, diretamente ali dentro da organização. Pode trazer aí alguns exemplos, mas não perde tempo com esses exemplos, né? Traz o aprendizado para dentro da organização e trata o caso concreto ali com os colaboradores. O processo de grupos e equipes, né? Então, o desenvolvimento organizacional vai trabalhar com a cooperação, é uma característica muito forte, a cooperação e a integração dos grupos. A retroação, né, que é o nosso famoso feedback, que o DO vai disponibilizar as informações de retorno, né, que vão auxiliar ali as pessoas na percepção do seu próprio comportamento, né, o que vai ajudar na compreensão das situações e como deve agir, né, como se deve agir ali na tomada de decisão. E a orientação contingencial, né, nós já vimos que o DO trabalha com a flexibilidade. E vai trazer, né, então, para as pessoas várias abordagens, né, de situações para que elas possam então encontrar dentre as diversas alternativas aquela que é melhor para solucionar o problema. Então nós temos aí as 8 características do desenvolvimento organizacional, são as características mais
que aparecem mais dentro desse processo, né? Que são mais visíveis ali e que se apresentam em maior número no processo de desenvolvimento organizacional. Mas esse processo, né, de DO, ele trabalha com etapas. Nós temos aqui 4 etapas, né, a coleta e análise de dados, o diagnóstico organizacional, a ação de intervenção e a avaliação. Alguns autores, né, tratam essas 2 etapas aqui, né, no caso a coleta e análise de dados, dentro do diagnóstico organizacional. Tá? Se eu não me engano, o Chiavenato é um que faz que traz, né, esse processo de desenvolvimento organizacional com 3 etapas, fazendo essa junção, né, da coleta com o diagnóstico organizacional. Nós optamos por trazer, até por uma forma mais didática, essas 4 etapas do processo de DO. Na coleta e na análise de dados, são determinados os dados que devem ser coletados e os métodos que serão utilizados, né, para então a gente passar para a fase do diagnóstico organizacional. Tá? Então aqui vamos botar aqui que a gente determina nessa fase dados e os métodos que vão ser utilizados. No diagnóstico organizacional, né, vai ser então realizada a interpretação desses dados colhidos aqui e analisados. Interpretação dos dados. E aí no diagnóstico, né, feito lá com os dirigentes lá, é identificado então problemas, suas consequências, né, o que esses problemas estão causando dentro da organização, e a partir daí são estabelecidas as prioridades, né? Dentre esses problemas identificados, o que a gente vai atacar primeiro? Né? Então vai ser estabelecido ali uma ordem, né, do que é preciso tratar primeiro e o que vai sendo deixado para depois, o que é mais importante. Na ação de intervenção é o processo mesmo de implementação do DO. É um momento em que a organização vai partir para a ação, então aqui é partir para a ação. É levado em conta os prazos, as técnicas utilizadas, os grupos, né, e os resultados esperados. E por fim a gente tem a última etapa aqui, né, que depois de todo esse processo é necessário fazer a avaliação, né? Essa etapa aqui vai fechar esse processo. Fecha o processo de DO. E aí na avaliação é feito a comparação, né, do antes e do depois. Como era antes da implementação do DO e como que isso ficou depois. E aí nesses aspectos, nesse momento da avaliação, os aspectos que são considerados nesse antes e depois é a produtividade, os custos, né, muito importante a questão do dinheiro, as perdas e desperdícios, as horas de trabalho, a rotatividade das pessoas, né, vou botar aqui dos recursos humanos, a lucratividade também, é um aspecto que dá para ser analisado, né, avaliado no antes e depois, e a posição no mercado. Aí se vê, né, se valeu a pena aí essa mudança, implementar aí o desenvolvimento organizacional. Então essas são as etapas do processo de DO. E aqui nós temos uma questão, né, que vai perguntar, né, qual é a definição correta de desenvolvimento organizacional. Na letra A, uma comparação
entre duas variáveis, né? De um lado, os requisitos do cargo, que duas variáveis a ser preenchido, e do outro, o perfil das características dos candidatos ao cargo. Aqui está errado, né? Porque aqui trata de uma definição de seleção de pessoas. Então, não tem nada a ver com o DO, tá? Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Na letra B, primeira medida a ser adotada quando se verifica que um funcionário não apresenta o desempenho esperado pela organização. Também não tem nada a ver, né? Essa daqui não é... O DO, ele é adotado não em relação a um funcionário, né? Mas na organização como um todo. Então, se começa a ser observado que a organização como um todo não está funcionando bem, a primeira medida a ser adotada é o DO, tá? Então tá errado. Letra C, fala que a verificação da percepção dos participantes em relação ao conteúdo de um treinamento, bem como a atuação do instrutor, carga horária e recursos instrucionais. Também não tem nada a ver, né? Aqui a gente vê que trata-se de uma avaliação de um treinamento que foi realizado, né? Os alunos dizem aí o que eles acharam em relação ao conteúdo, à atuação do instrutor, ao curso como um todo. Na letra D, planejamento de ações de médio a longo prazo voltado especificamente para as áreas operacionais de uma organização. A gente sabe que para as áreas operacionais de uma organização, o planejamento é de curto prazo, né? Então também essa alternativa está errada. Sobra aqui para a gente a letra E, que diz um esforço de longo prazo apoiado pela alta direção, que busca melhorar os processos de resolução dos problemas e de renovação organizacional. Então, essa é a nossa resposta, porque realmente, como nós vimos, né, mudar requer tempo, é um processo gradativo e é feito a longo prazo, principalmente porque mexe com a cultura organizacional, que nós vamos ter uma aula específica para falar sobre cultura mais lá na frente, tá? Então, por isso nós não vamos entrar muito a fundo no que é a cultura organizacional nesse momento. O DO precisa ser apoiado sim pela alta direção, porque é ela que vai conduzir essa mudança, ela que vai comunicar às demais pessoas na organização a necessidade dessa mudança, tá? Então, a resposta para a nossa questão é a letra E. E aqui a gente finaliza essa parte da teoria do desenvolvimento organizacional. Na próxima aula nós vamos falar da mudança organizacional, esse elemento muito importante dentro dessa teoria. Então nós, como sempre, sugerimos a vocês que leiam o material teórico que nós temos no TEC e façam bastantes questões sobre esse assunto para poder consolidar o entendimento. Até a próxima!